Hello everyone, how are you? Let's start lesson 3 of our English course Currículo em Ação. Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar a lição 3 do Currículo em Ação. Vamos lá, aqueles lembretes de sempre, não é? Primeira coisa, lembra de ter um dicionário do lado quando vocês forem fazer as atividades que eu não oriento a fazer nas aulas, tá? Pode acontecer da gente ter alguma atividade no livro que não entra na minha programação de aula, pelo menos agora, mas que pode cair no bloco. Então, sempre tem aí em mãos para ajudar vocês, ok? Lembra de assistir as aulas na íntegra, que aí a gente tem as explicações da lição inteira, praticamente, e as regras de gramática, instruções de exercícios e tudo mais. Lembrando que as atividades de listening, né, aquelas que requerem áudio, por enquanto a gente não está fazendo. E lembre-se sempre de procurar por cognatos na hora de fazer as atividades, eles sempre ajudam a gente a responder as atividades, ok? Então vamos lá. Na Lesson 3 da unidade 1, nós vamos estudar a estrutura que se chama going to, né? É o verbo be going to, por assim dizer. Ele é o nosso futuro planejado, tá? Então, tudo que a gente planeja fazer, ainda que a gente não tenha uma certeza fixa de que vai acontecer, né? Mas se a gente está planejando, a gente usa essa estrutura para falar o que a gente está planejando fazer, ok? A gente nunca sabe quando um Covid vai baixar aí e a gente vai ter que cancelar nossas viagens, mas até lá o planejamento está inteiro, não é? Então, vamos lá. Como é que ele funciona? O que é esse negócio de planejado? Olha lá. Então, pensa aqui nessa garotinha, nada bonitinha. Ela tá lendo o jornal pela manhã, né? It's in the morning. E ela viu alguma coisa ali que vai passar na TV à noite. Então, ela tomou a decisão. Ela decidiu. I am going to watch TV this evening. E ela já usou a estrutura be going to porque ela já vai se planejar. Né? Ela já está se planejando, ela já provavelmente, se alguém convidar ela para tomar uma cerveja, ela fala, não vai rolar, eu já tenho compromisso para hoje, não é? E olha lá, e à noite ela realmente vai assistir a TV, ok? Como é que funciona esse going to? Como é que é a estrutura? Bom, notem que a gente tem esse bezinho aqui, né? O be aqui na frente. Esse be é o famoso verbo to be, né, que nessa estrutura de tempo verbal funciona como nosso verbo auxiliar, e ele é seguido de going to, né, que se a gente for traduzir ao pé da letra, seria indo para, né, só que nesse daqui não é necessariamente um para nessa estrutura. Então, vamos lá. Olha o exemplo. I am going to watch TV this evening. O que a gente tem aqui é o verbo to be, conjugado na primeira pessoa, olha lá, seguido da estrutura do going to, não é? E seguido do nosso verbo na forma básica, na forma do infinitivo, ok? Como assim, teacher? Forma básica? É a forma que a gente encontra ele no dicionário, tá? É uma forma sem conjugação. Seguindo, vamos ver mais um exemplo. Olha lá, mudei o sujeito, né? Se eu mudei o sujeito, tenho que verificar se a minha conjugação do verbo to be está adequada. They are. Going to permanece lá e o verbo base permanece lá. They are going to play online games with the guys. Ok? E no fim, mais uma estrutura, olha lá, mais uma forma do verbo to be, porque meu sujeito ainda é diferente. E agora eu tenho he is going to spend the weekend on the beach. Né? Ele vai passar o fim de semana na praia. Tudo bem até aqui, pessoal? Teoricamente não é muito difícil não, né? O verbo to be vocês já deveriam estar especialista nessa altura do campeonato. O going to não vai mudar nunca e a nossa ação não vai mudar nunca. Então é só a gente pensar realmente assim, planejei, é isso aqui. Então vamos seguir. E aí como é que a gente faz o resto, né? Ali eu só coloquei afirmativas e as negativas e as perguntas. Olha, lembra que o verbo to be é o nosso verbo auxiliar. Então, quando a gente vai fazer uma negativa ou uma pergunta, é ele que nós tomamos como referência. Então, o meu not, para fazer a negativa, vai aparecer depois dele,
não é? E na hora de fazer a pergunta eu vou inverter. Ao invés de eu falar they are, eu falo are they. Lembra disso? Bem sexto ano, hein, pessoal? Bem sexto ano esse verbo to be. Agora temos uma exceçãozinha, tá? Quando a nossa ação é o verbo to go, né, o verbo ir, nós temos duas formas de falar o futuro, tá? Por que nós temos duas formas? Porque algumas pessoas já acham que porque a gente tem o going to, a gente não precisa repetir o go da ação. Mas quando a gente está falando de um futuro, é necessário sim, tá? Já vou explicar a diferença para vocês. Olha lá. He is going to go to the movies on Saturday, né? É estranho pensar em português, ele vai ir aos cinemas no sábado, mas no inglês é natural, ok? E podemos falar sem esse segundo to? Podemos, mas existe uma diferençazinha em significado, ok? Na primeira, eu estou planejando. Na segunda, eu já tenho certeza, tá? Então, aqui, de repente, eu estou procurando, decidi que vou no cinema. Então, deixa eu me planejar para ir no cinema. Que filme que eu vou assistir? Será que eu vou convidar alguém para ir comigo? Será que eu vou sozinho? Será que eu vou no cinema X ou vou no cinema Y? Né? Essa é a fase de planejamento. Essa daqui, onde a gente não tem o go, já é a certeza, né? Já decidiu que filme que ele vai assistir, já decidiu em que cinema que ele vai. Se bobear, ele até já comprou o ingresso. Então, é possível essas duas opções, sim. Mas existe essa pequena diferença em significado, ok? Na vida real, eu acho que faz pouca diferença realmente. É mais uma questão de gramática que vocês podem encontrar aí nos vestibulinhos no futuro, nos vestibulinhos e vestibulares, não é? Então, vamos lá, pessoal. E agora? Vamos lá para a página 73, né? Estamos na página 73. Vamos fazer esse primeiro exercício agora do Language Focus, tá? Eu coloquei ele aqui, copiei para ficar com uma letrinha mais agradável, mais legível pra gente. Então, vamos ver o que nós temos que fazer. Look at this script of a dialogue in the Citycon episode and tick the best answers. Esse Citycon episode que eles falam aqui, né? É um programa de comédia. Então, a estrutura fala assim pra gente. Olha essa transcrição de um diálogo do programa de comédia e tique a resposta correta, não é? Então, vamos olhar a transcrição. A pessoa A fala o seguinte. Movies or video games, or board games, or trading card games, or Legos, or dress up, or comic books, or dramatic readings of novelizations. Yes to all. We are going to play the online game. Ok? Então, o que ela temos aqui na letra A? Na letra A, nós temos várias possibilidades de atividades, né? Várias coisas que a gente pode fazer no nosso tempo livre, ou para se divertir, ou realmente só para se ocupar, né? Cinema, videogame, jogo de tabuleiro, tipo xadrez, dama, ludo, né? Trading card games são jogos de cartas, mas não é baralho como a gente chama, é tipo Pokémon, é umas cartas colecionáveis, né? E essas cartas são o que manda, assim, é onde determina que movimento você vai fazer num jogo. É muito parecido com RPG, né? Quem conhece aí jogos que curtem um RPG, é bem parecido com RPG. Depois nós temos os Legos. Dress up é brincar de boneca, é brincar de se vestir, de se fantasiar de alguma coisa diferente, tá? É aquela coisa da fantasia, mais para criança do que necessariamente para adolescentes. Comic books é ler revista em quadrinhos, né? E dramatic readings of novelizations é eles lerem, né? Alguma peça de teatro, algum livro, só que atuar isso aí só para se divertir, ok? E aí o B fala assim, we are going to play the online game. Então, aqui nós temos as alternativas, aqui nós temos a decisão. Eles vão jogar, né, o videogame online, o jogo online. Então, baseado nessas informações, a gente tem que ticar nas frases aqui, as frases que são verdadeiras.
Mas, teacher, tem um monte de palavra em inglês nessas alternativas que eu não reconheço. Então, aqui eu vou ensinar uma estratégia para vocês, pessoal. Nós estamos aprendendo o going to, certo? Então, é esse going to, essa estrutura do going to, que vai falar pra gente se a frase é positiva ou negativa. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma negativa. Confere? Depois eu vou olhar o resto dela e procurar aquilo que eu encontro no meu texto base. O que tem aqui que tem nessa primeira frase? Se a gente correr os olhos, ó, playing trading card games, né? O trading card games é o que aparece. E a minha frase é negativa. Nesse textinho, a gente está falando a expressão no afirmativo going to play trade card games? Não, a gente só tem a alternativa. A única frase de decisão que nós temos aqui, a única frase afirmativa completa é essa daqui, tá? Então, we are going to play online game. O que a gente vai fazer é isso aqui. Tudo isso daqui é opção que foi descartada, ok? Então, essa frase é negativa, eles não vão brincar disso aqui, então está correta. Próxima. They are going to play an online game sometime in the future. Então, vamos lá de novo, ó. Essa daqui é afirmativa. Então, tá falando para mim que eles vão fazer isso, certo? Vão fazer o quê? Play an online game. Ok? Tenho isso onde aqui? Ele me aparece exatamente aqui. É exatamente essa frase, eu só troquei o sujeito. Olha lá, né? Porque aqui é a pessoa falando, aqui somos nós falando da pessoa. Ok? Então, essa frase aqui também é true, também é verdadeira. Próxima. They are not sure of what they are going to do. They don't have a plan yet. Essa daqui já é um pouco mais complicadinha. Por quê? Nós temos essas palavras aqui lá em cima, né? Basicamente, nós não temos. Essa frase não traz nenhuma das atividades que a gente tem aqui. Mas ela traz cognatos, não é? Elas trazem um cognato que ajuda a gente a compreender o que ela está falando. Então, eu tenho aqui, ó, they are not. Então, eles não são ou não estão alguma coisa, né? Eles não estão ou não são alguma coisa do que eles vão fazer. Então, eu tô imaginando aqui que tá falando que eles não sabem o que vão fazer ainda. Como é que eu sei que eu tenho certeza? Como é que eu sei se eu pensei correto, se eu imaginei correto o significado dessa frase? Eu continuo. They don't have a plan yet. Olha o meu cognato aqui, ó. Negativa e plan. Não, plano. Se ele não tem um plano ainda, essa frase é negativa, é falsa. Porque nós temos um plano, nós já tomamos uma decisão aqui, ok? E por fim, se eu tô falando aqui que eles não têm um plano e ela é falsa, aqui ela tá falando para mim que eles têm um plano, olha lá, have a plan, e tá no afirmativo, não tem um not em nenhum lugar. Então, se essa aqui eles não têm, tá errada, significa que eles têm, o que essa daqui é correta. Ok, people? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Seguindo, nós agora vamos para a atividade 2, né, do Language Focus, que é essa daqui, também na página 73. E eu também redigitei aqui para ficar um pouquinho mais claro para a gente que nós temos que ler e escrever, ok? Quais são as instruções? Olha lá. Complete the sentences with the words from the box. Go back to activity 1 if necessary. Complete as frases com as palavras da caixinha. As palavras são essas daqui. Eu só não fiz uma caixinha, né? Volte na atividade 1, se necessário. O que traz esse exercício pra gente? Olha lá, esse exercício traz pra gente as regras, né? Como é que a gente usa o going to? Olha lá, to talk about, blá, 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 for the future, we use be plus, blá, blá, blá. Para falar sobre alguma coisa para o futuro, nós usamos o be mais o going to. A gente usa o be mais o going to para falar do que, pessoal? De are, de interrogative, de going to, de is, de not, de plans. Para falar de plans, não é?
E eu acabei de dar a resposta do resto aqui. A gente usa o going to para falar de planos no futuro, tá? Simplesmente uma repetição da nossa regrinha lá no comecinho. Para formar as frases negativas, to form negative sentences, we use blá 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 after verb to be. Né? Para formar as frases negativas, olha isso, tudo cognato. Nós usamos o que depois do verbo to be, gente? Nós usamos o not, não é? E aqui ele traz para mim 3 espacinhos para mostrar para mim quais são as formas do verbo to be, né? Quais são as formas do verbo to be? Am, is ou are. Essas 3 palavrinhas podem aparecer aqui em qualquer sequência, tá? Pode ser are, am, is, pode ser is, am, are. Aqui a ordem dos fatores não altera o produto, por assim dizer. E no final, to make blá 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 sentences, we use a form of the verb to be before the subject. Para fazer que tipo de frase a gente usa o verbo to be antes do sujeito? Esse tipo de frase aqui. Esse tipo de frase é o quê? É uma frase interrogativa. Ok? Muito bom. Então vamos seguir para a próxima atividade. Essa nós estamos lá na página 74, mas também é uma atividade do Language Focus, é essa daqui, ó, né? O exercício 3 do Language Focus, ou seja, a gente vai continuar trabalhando com o going to, né? Com essa gramática que a gente acabou de ver. Então, o que a gente tem que fazer nessa daqui? Vamos olhar. Underline the best option to complete the dialogue. Sublinhe, né? Passa uma linha na melhor opção para completar o diálogo. Então, vamos ver o diálogo. A significa a pessoa 1, né? Uma pessoa, e o B significa a segunda pessoa do diálogo. Nós temos aqui as opções que são praticamente idênticas, olha. Qual é a diferença entre essa primeira frase e essa segunda frase? Nessa primeira frase, eu tenho are you. Na segunda frase, eu tenho you are. Qual dos dois eu vou usar? Para qual é a forma correta? E aí eu vou olhar aqui no final, ó. Se é uma pergunta, a regra me diz o quê? A regra me diz que o verbo to be e o sujeito tem que mudar de lugar. Então, a nossa resposta correta é a letra A. É a primeira frase, né? Da letra A. Ok? E a segunda? Vamos olhar a segunda. What are you going to do at the weekend? O que você vai fazer no fim de semana? I am going to the beach. I going to the beach. And you? Então, aqui nós temos a resposta daqui, né? A gente já sabe que a pessoa vai para a praia. Mas qual a diferença entre as duas alternativas? Na primeira, eu tenho I am going. Na segunda, eu só tenho I going. Mas se a regra é, se o tópico da gramática é o verbo to be mais o going to, obviamente que a minha resposta correta tem que ter o verbo to be. Confere, pessoal? Então, se a minha resposta tem que ter o verbo to be, essa daqui é adequada. Voltando. What are you going to do at the weekend? O que você vai fazer no fim de semana? Eu vou à praia. Note que aqui nós temos a alternativa sem a repetição do go, ok? Ou seja, já tá certo. Já passou da fase de planejamento, eu já tô indo, né? And you? E você? Me too. Eu também. Aí nós temos a nossa segunda alternativa aqui, ó. Temos uma pergunta, 2 vezes aqui. Qual a diferença entre essas duas perguntas? Na primeira, nós usamos is you. Na segunda, nós usamos are you. E aqui vem aquele nosso conhecimento de verbo to be. Tá, tudo bem, é uma pergunta. O verbo to be tá antes do sujeito, até aí tá certo. Mas com you, qual é a conjugação do verbo to be? É o is ou are? Nessa daqui, mesmo que a gente não saiba o verbo to be, se a gente não lembra o verbo to be, tudo que a gente precisa fazer é observar as frases anteriores, não é? Nós não temos uma pergunta lá no começo? Olha ela aqui no começo. E aqui no começo eu usei o quê? Are you? Confere? Então, naturalmente, a minha resposta correta vai ser Are you going to Maria's birthday party after, né? Então, você tá indo pra praia, eu também.
Você vai para a festa de aniversário da Maria depois? No, I'm not going to the party. No, I'm not going to the party. Então vamos lá. Agora ela vai falar que não vai para a festa. Qual é a nossa resposta correta aqui? Essa daqui, onde a gente só tem why e o not, ou essa daqui, onde a gente tem why, o verbo to be e o not? E aí? O aluno esperto já sabe a resposta, ok? Se a estrutura que a gente está aprendendo é going to com o verbo to be, a gente tem que usar o verbo to be. Ok, everyone, very good. Now let's move on to the last exercise. Agora nós vamos para o último exercício, ele está lá na página 74 também, na segunda parte. Esse é um exercício que geralmente a gente faz em aula, com um pouquinho de exercício para o cérebro e depois um pouquinho de interação entre vocês, né? Um exercício que geralmente a gente faz em pares. O que a gente tem que fazer? Olha lá. Order the sentences to make a phone conversation. Ordene as frases para formar uma conversa no telefone. Use a dictionary to help you if necessary. Use um dicionário para te ajudar se necessário. Nossa, teacher, vai ser necessário. Calma lá, antes de pegar o dicionário, vamos dar uma olhadinha, né? Vamos, o que o exercício oferece pra gente ter uma noção do que está acontecendo, não é? Primeiro, eu tenho uma dica aqui do lado, ó. Vamos lá, vamos ler a dica. Quando atendemos o telefone, dizemos hello. A pessoa do outro lado da linha geralmente se identifica dizendo It's Elaine here, or This is Elaine. E aí? Então, aqui a gente já tem o nosso começo, a gente já sabe onde começar. Nós temos a primeira e a segunda. Então, a nossa primeira vai ser o hello, não é? E a nossa segunda frase vai ser aquela que a pessoa que atendeu o telefone se identifica, ok? Vamos lá, vamos procurar então, ó, o hello aqui, ok? E qual é a pessoa que se identifica, né? A pessoa que tá ligando se identifica. Olha ela aqui. It's Dean here. Josh, hi, it's Dean here. Então, essa daqui é número 2. Então, oi, João, tudo bom? É o Joãozinho aqui. Oi, Joãozinho. Não é assim que a gente fala no telefone? Então, a segunda é um retorno desse oi aqui, desse hi, né? E qual é a frase que a gente tem um retorno desse oi, tudo bem? É esse aqui, ó. Hi, Dean. Não é? Aí, depois a gente tem que, né, saber o que está acontecendo para continuar. Vamos lá. Hey, Dean, I'm going to Papua Beach this weekend. Do you want to come? Olha lá. Então, o Josh está falando aqui que vai para essa praia, Papua Beach, no fim de semana. Do you want to come? E está chamando o Josh para ir junto com ele. Né? Você quer ir com a gente? Quer ir comigo? Você quer vir? Qual é a resposta que vocês dão, geralmente, quando alguém te convida para ir para a praia? Yeah! Não é? Então, qual é a frase que a gente tem esse yeah? É essa daqui. Então, ela é o nosso número 4. Né? E aí ele continua. Who is going with you? Ó, novamente, tem o going to aqui. Mas eu tô perguntando who. Who, vocês já devem saber nessa altura do campeonato, significa quem, né? Então, qual é a pergunta aqui? Quem vai com você? Né? Então, se eu tenho uma pergunta, quem vai com você? Eu preciso encontrar uma frase agora que me fala o nome de uma terceira pessoa, né? Qual é a frase que fala uma terceira pessoa? Vamos corrigir, ó. Aqui não tem, aqui tem. Será que tem mais alguma? Não tem. Então, a terceira pessoa, que é a Martina, e a sister do Dean, né? A Joan. Então, essa daqui é a nossa sequência. E agora, teacher? Agora eu não tenho nada mais para ter de base. Tá, respondeu quem vai junto. E agora? Agora a gente vai começar um assunto novo, não é? Qual é a frase aqui? Qual a estrutura que sobrou que começa um assunto novo pra gente? Não é o yes, porque essa daqui já está respondendo alguma coisa. Não é o see you there, porque esse daqui já é um tchau, né? O see you aqui embaixo também já é meio que um outro tchau. E aí a gente tem um that sounds great. A única pergunta que nós temos sobrando é essa daqui. Então, a única coisa que eu posso responder com yes é essa daqui.
Are you going to dive? Opa! Are you going to dive? Não é? Olha lá. E qual é a nossa resposta? Yes, we are going to dive. Very good. E aí? We are going to dive on Saturday morning, né? Pergunta era, vocês vão mergulhar? Sim, nós vamos mergulhar no sábado de manhã. E aí, gente, o que acontece? Eu tenho duas frases de despedida e essa daqui que eu não sei o que significa, tá? A frase de despedida é sempre a última coisa que a gente fala, não é? Então, seja lá o que for que essa frase aqui tá falando, é ela que é a próxima, ok? E por fim, qual é que a gente vai falar o primeiro aqui? Qual dos tchauz a gente considera que veio primeiro, não é? O tchau do Dim geralmente vai ter uma informação a mais. Por quê? Porque ele precisa falar para o Josh onde é que eles vão se encontrar, o que dia, que horário, não é? Então, essa frase aqui diz pra gente, ó, vejo você às 9 no sábado. Bye, bye. E aí, por fim, o Josh responde, até lá. Ok, guys? Então, vamos seguir. Acho que nós terminamos, né? Esse é o último exercício que temos da lição 3. Então, aqui também terminam as atividades que aparecem no bloco 5. A partir da lição 4, nós já vamos trabalhar atividades do bloco 6, tá? E aí eu vou ser um pouquinho mais chata na resposta. Bloco 5 a gente foi rapidinho, porque tá aí em cima para vocês entregarem. E eu corrigi muitos blocos que foram entregues em branco. Então, considerem isso daqui uma ajudinha para vocês conseguirem recuperar a nota, ok? E para a gente pegar o ritmo também. Então, vejo vocês na próxima aula. Bye bye for now and see you soon.